Vamos abrir a palavra nesta manhã, irmãos, no primeiro capítulo do livro de Josué. Josué, capítulo 1. Os versículos introdutórios até o verso 9. O que fazer em tempos de mudanças, em tempo de transições? Nós passamos por muitas transições na vida. A mais difícil delas é as fases da idade. Quando nós temos da infância para a adolescência, da adolescência... A adolescência é complicada, porque as crianças acham que a gente é muito grande e os grandes acham que a gente é muito pequeno. A gente passa por um período de rejeição, não é? Depois vem o período das escolhas, que acontece depois dos 21 anos. Você já terminou o segundo grau, você tem que escolher. Agora, com o novo método de educação, eu sou da época daquele método de educação, que tinha a escola normal, a comercial e o científico. Era diferente. No científico, carregava mais nas matérias ligadas às ciências, física, química, biologia, matemática. Aqueles que não tinham pretensão de não fazer engenharia, medicina, etc., optavam por esse curso que era chamado de comercial, e você podia fazer normal para ser professora, no meu caso, fazer contabilidade, e cada um fazia a sua opção. Mas é época de escolha. Depois, entre 24, normal, tem as exceções, e a gente não trabalha com exceção. Até os 30, é a idade de fazer escolhas de família, com quem é que a gente vai casar. E aí começa uma outra etapa da vida, que é construir família. A gente casa normalmente com uma porção de conta, a não ser que você acertou numa loteria, daquela famosa, ou você nasce rica para ficar rico, ou você casa com alguém rico para ficar rico. Caso contrário, você vai ter que cavar. E aí vem a profissão, vem pagar as minhas contas, pagar os equipamentos, e depois, quando você pensa, você enche o lar de filho, 2 é encher, 3 é superlotar, 5 é abarrotar. É assim que é. E depois vem um outro período, que é do ninho vazio, os filhos saem. Aquela casona que a gente fez, agora a gente brinca de esconde-esconde com a esposa. Até que os netos cheguem, eles ocupem o espaço todo da casa. A gente brinca de esconde-esconde com eles. E eis que chega a velhice, de repente, como diz o meu poeta predileto. E eis que chega a velhice de repente. E nós começamos a preparar o período da aterrissagem. Onde que nós vamos morar? A casa está grande demais, vamos para uma menor, mas de preferência se comprar em apartamento, no máximo no 2º andar, porque no 10º, se o elevador quebrar, como é que a gente sobe? No 2º dá para subir, um encosta no outro, outro encosta no outro, e a gente já começa a pensar em comprar um terreno no Framboyant ou no Aléias, porque já estamos preparando para a morada final. A vida é feita de escolhas. Então, vamos aprender alguma coisa? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, é bom grifar isso, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, grife, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente grife, sê forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda,
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, grife, ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Tempos de mudança. Pai amado, tua palavra é nossa bússola, a tua palavra é nosso guia, tua palavra estabelece os nossos parâmetros, é nela, através dela, por ela, que nós enfrentamos as faces da vida. Quando temos que tomar decisões, fazer escolhas, mudar de rumo, estabelecer propósitos, nós temos que ir para a tua palavra e perguntar como foi no passado. E assim será no presente. E assim deveremos fazer também. Aqui estamos nós, uma congregação imensa, com facetas de idades múltiplas e cada um fazendo escolhas. Alguns de nós já entramos na chamada terceira fase da vida. Já estamos escolhendo quais serão os últimos caminhos que tomaremos para o futuro. Alguns no meio da vida, pagando as contas. Outros estabelecendo a vida, casando-se. E outros em educação, procurando formar num país onde as coisas não são fáceis para aqueles que estão começando. Hoje, como igreja, nós queremos aprender qual é o melhor caminho nas decisões que nós estamos tomando. Para a igreja, para nós, para o futuro, para todo o teu povo. Nós pedimos a tua direção, no nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se, por favor. Quero introduzir de uma forma muito contemporânea o que aconteceu na nossa igreja a semana passada, ou pelo menos 2 semanas atrás. Eu, como não pedi para projetar, eu vou usar o próprio boletim, mas se o menino puder pegar o boletim e projetar. Pela primeira vez na história da igreja, nós, uma igreja de 108 anos, nós tomamos uma decisão nesta última Assembleia Geral, onde alguns serviram como delegados, 6 de nós lá estivemos. A igreja elegeu para os seus líderes, para a primeira vez, um negro, literalmente negro, porque para nós o Eugênio é moreninho. Mas agora elegemos o Chambo. E eu espero que o menino ponha a foto daqui um pouquinho. O Chambo é aqueles negros por sangue. Ele é moçambicano. A avó dele foi pastora da maior igreja do Nazareno, de Lourenço Marques, quando era Lourenço Marques, e agora é Maputo. Jambo é um negro alto, ele é um negro bonito, ele é um gentleman. Eu amo Jambo. Ele já esteve aqui 2 vezes, como jovem, já sentou aqui no banco. Já falou para os nossos jovens, não é verdade? Lá está o Cristiano e o Mica, já esteve aqui falando para os jovens. O Jambo é filho de pastor. Quem sucedeu a avó dele na grande igreja de Maputo foi o pai de Jambo. E Jambo, como os 2 filhos de pastores, cresceram debaixo dos bancos da igreja, andando para lá, andando para cá. E o Jambo foi eleito assim, numa eleição de carreirinha. Ele começou com 160, foi 220, 440. Na 5ª votação, o Jambo já estava eleito. Os americanos estão muito fracos. Hoje as delegações do campo missionário têm mais voto do que os americanos que mandavam em nós de cabo a rabo, e hoje eles só estão de rabo, não conseguem mandar mais nada. A segunda pessoa eleita é uma menina, também filha de pastor. A Carla, ela nasceu na Alemanha. O pai dela, Dr. Johnson, ele foi mandado para a Alemanha para ser missionário, no mesmo culto de envio missionário que o Dr. Mossera foi mandado para o Brasil, em 1958. Ela nasceu na Alemanha, cresceu na Alemanha, casou-se
E o primeiro campo missionário dela foi a Rússia, tanto que ela fez a saudação em 4 idiomas. Ela fez a saudação primeiro em alemão, que ela considera sua língua pátria. Depois ela fez a sua saudação em russo, Strokov, Stromonov e Smirnov. Pelo menos Smirnov eu conheço, entendeu? Os outros eu inventei. E, em terceiro lugar, ela fez uma saudação em inglês. E a quarta, ela fez uma saudação em espanhol, porque hoje espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. Talvez isso diz assim, e daí? O que isso tem a ver com mudança? Significa hoje que uma igreja americana, que durante mais de 100 anos foi conduzida por 6 americanos, eles agora são só 2. 4 não são mais americanos. 2 são africanos, Jambo e Eugênio. Um é Guatamateco, da Guatemala, o Crocker. A terceira, além de mulher, é alemã. E só há 2 americanos. O que quer isso dizer? Não vou fazer como o apresentador de Fantástico, quando ele apresenta os gols da rodada. O que quer isso dizer? Ele diz nada. Muito. Isso significa mudanças. Que a vida é feita de mudanças. E que nós temos que estar preparados, todos nós, para enfrentar as mudanças da vida. Eu volto a dizer, nós quando melhoramos a nossa situação econômica, todos nós quando começamos num apartamento de 60 a 80 metros quadrados, quiçá, quem sabe? Aí Deus nos abençoa e os filhos chegam, e a gente quer aumentar a casa, normal. A gente aumenta a casa, a gente quer uma área de lazer, se for possível ter uma piscina, uma churrasqueira e um quarto para hóspede. A gente tem até a coragem de fazer um quarto para a sogra. O famoso quarto dormitório, que é feito no nível do chão, no nível do resto do chão da casa, e dizemos aqui, isso aqui vai ser para minha sogra. Normalmente a esposa pensa assim, e o marido ora silenciosamente, que Deus me livre. Mas fazemos, por que não fazer? É a vida segue. E os filhos vêm, enche a casa, traz colega, enche a piscina, enche a churrasqueira, enche. E ele enche tanto que um dia eles vão embora. E aí a gente fica com aquele casacão. Bom para brigar com a esposa. Porque um vai para um quarto, outro vai para o outro. Fica uma semana sem se ver, dentro da própria casa. Só serve para isso. E para aumentar o IPTU. E a conta de luz. Porque tem que aquecer não sei o quê, tem que aquecer não sei o quê, e tem que aquecer a piscina de vez em quando. E a grana... E nós usando 3 espaços de uma casa de 400 metros quadrados, o máximo que nós usamos é 50. O dormitório, que tem 5 por 5, grande, hein? 25. A suíte, que tem 15%, tem 5 por 3, que baita suíte, hein? Mais 15, 40. E a cozinha, que tem aquelas boas cozinhas, 4 por 4, 16. E o resto fica tudo fechado. E nós descobrimos que estamos morando no museu, no mausoléu. É assim que eu me sinto na nossa casa, lá na Chácara Flora. Museu. Tem mais filho. Os netos estão crescendo. Cachorro dá trabalho demais. Aí a gente começa a diminuir o tamanho do cachorro. A gente começou com um cachorro de 1 metro, depois passou para um cachorro de 80, depois passou para um cachorro de 60, baixou para um de 40, chegou num de 20 e agora tem um de 10 centímetros, parece o capeta. Como aquele cachorro, além de feio, é chato. Já experimentamos um em casa. Que cachorro que tem cara de capeta. Ele é uma mistura de rato com gambá. E deu um cão. E eu sei que vocês têm. Tem gente que tem. E nós ficamos naquele casarão, eu e ela, você e ela, e ele.
marcando o território dele, que alguns estão fazendo assim, eu sei, estou nesta fase, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Na verdade, a vida é feita de escolhas. E ela é feita de mudanças. E ela é feita para ser feita do jeito que ela é. Não adianta você tentar virar o braço. A vida é feita de mudanças com o tempo. Aqui é um tempo de mudança. Tempo de um homem suceder outro homem, quando este homem era um mito. Mito até hoje. Dizem que entre os 3 maiores personagens da história, ele é um deles, Moisés. Um homem que recebeu a lei, e desta lei nasceram todas as leis, menos o direito romano, que está antes disso. Mas todas as demais leis vieram dos 10 mandamentos. De lá até embaixo, há os fundamentos das leis em qualquer país no mundo. Furtar, matar, adulterar. Então tem o direito familiar, o direito conjugal e os direitos que quem sou eu para entrar nesta nave, mesmo que eu tenha 3 advogadas dentro de casa, uma nora, uma filha e uma esposa. Não é minha praia. E agora precisa substituir esse homem. Ele morre. Porque eu tenho uma notícia nova para dizer para vocês. Você vai morrer. Todos nós vamos morrer. E alguém terá que tomar o nosso lugar. Quer queira, quer não. Quer preparemos, quer não. A morte pode ser programada, como ela pode ser súbita. Programada é quando você se cuida, faz um check-up, pelo menos uma vez por ano. Eu agora estou fazendo cada 6 meses, meus médicos pedem agora cada 6. Não é mais cada ano. O cardiologista quer 6 meses, o urologista quer de 6 em 6 meses, e agora eu estou tratando com o proctologista também, que ele quer de 3 em 3 meses, até os meus divertículos ficarem completamente sanados. Ele quer me ver, e eu não gosto de vê-lo. Cada 3 meses. E tem a minha geriatra, que cada vez que me vê, eu tenho que sair lá com um carrinho de mão do tanto de exame que ela pede, um calhamaço desse tamanho. Amo, doutora Struckel, amo, aprendi a amá-la, gosto dela, imensamente. O pastor Ernesto me acompanhou na última consulta, ele disse, aprendi muito hoje com a consulta da doutora Lúcia Struckel. Ele me acompanha em todas as consultas, porque eu escuto pouco, senão ela manda eu tomar aspirina, eu tomo gasolina. Eu só fico com o finalzinho. Então, eu tenho que ter alguém junto para poder me ajudar. Isso é, mudanças. A outra morte é súbita. Você dorme e não acorda. Você sai com o carro e vai para a agência funerária. Não teve tempo de preparar. Aqui Deus não. Deus prepara um homem. Ele põe um homem ao lado de Moisés. Aliás, ele põe 2. Deus sempre tem o plano B. Ele põe Josué e Calebe. Os 2 únicos que voltaram com boas notícias da primeira vez que foram ver a terra. Num total de 12. 2. E aqui Deus estabelece a regra que nas mudanças nós temos que nos preparar para elas. Elas não podem ser feitas aleatórias. Elas não podem ser feitas de qualquer lugar. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho mais de família hoje. Na velhice, nós temos que morar mais perto possível dos filhos e dos netos. Porque eles dependeram de nós a vida inteira. Agora, de repente, nós vamos começar a depender deles. Num mal súbito noturno, é para lá que a gente chama. É para lá que a gente vai. Ou é para lá que a gente dorme. Ou é para lá que a gente fica. Porque essas mudanças, elas sobrevêm na vida de qualquer pessoa, a não ser que houve morte súbita. Aqui não, a morte foi normal, foi uma morte predita, foi uma morte profetizada,
e Moisés morre sem saber onde morreu, é enterrado aonde não se sabe onde está o corpo, para não virar uma idolatria, e agora tem um homem chamado Josué. Josué é a mesma grafia hebraica para Jesus. Jesus e Josué, Joshua, é a mesma palavra. E Josué, então, é escolhido. É interessante os adjetivos usados quando Deus fala com Josué. Primeiro, de forma determinada, como Deus disse, olha, morreu. Moisés, meu servo, morreu. Pronto. Deus não dá muita explicação sobre como as coisas mudam. Moisés, meu servo, morreu. Versículo 2. É definido assim: Moisés, meu servo, é morto. Morreu. Acabou. Os mortos não agem. E Deus, então, vai de uma forma imperativa para Josué e diz: você agora dispõe-te, coloque à disposição, porque, como o cântico que não tem cantado, eu já tenho pedido, chegou a tua vez. Agora chegou a tua vez. Você foi fiel a Josué, a Moisés, todos os anos da sua vida. Tentei achar um número, 40 anos o mínimo, 60 anos o mínimo. Pode ser, pode não ser, pode ser 80, pode ser, pode não ser. Porque Caleb, quando vai cobrar de Josué, logo na posse da terra, eu acho que os dois tinham a mesma idade. Caleb mostra a idade, tira a carteira de identidade e diz assim, ó, me dá meu monte, que eu já tenho 80 anos. E eu ainda tenho força. É provável que Josué tenha 80 anos. Estivesse na faixa já da aposentadoria compulsória. E é nesta pessoa de aposentadoria compulsória que Deus diz, dispõe-te. Coloque-se à disposição. Primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos é isto, que nas mudanças da vida, você não pode perder essa disposição de aceitar a mudança. Conversávamos numa roda de amigos na faixa etária semelhante, e a pergunta era, por que homem viúvo casa logo e mulher viúva não casa? Raramente casa. Porque o homem é um ser solitário. Ele não sabe cuidar de si mesmo. Tem uns que não sabem nem onde está a meia. Que a esposa põe tudo na mesa, na cama. Bem, a meia está aqui, a cueca está aqui, a calça está aqui, a camisa está aqui, o sapato está aqui. E esse distinto colega, que não sou eu, porque eu cuido de mim, o senhor está tudo, do meu jeito. Se vocês me virem fazer mala, vocês riem, porque eu não estou nem, eu jogo tudo dentro. Hotel tem ferro, eu passo depois, eu faço minha mala. Se alguém fizer minha mala, eu não sei o que eu estou levando, e eu quero saber o que eu estou levando. Minha mulher nunca fez mala para mim. Nunca. Nunca mesmo. Mala faço eu é que sei o que eu vou usar. Aí eu procuro meu remédio, ela deixou de pôr, eu morro. Essa mulher quer me matar. Entendeu? Nada, eu quero é eu fazer minha mala. E quando a minha secretária tenta fazer, eu desmancho e refaço. Porque às vezes a secretária quer dar uma puxada de saco, ela vai lá e faz minha mala. Pode parar. Se a camisa não levar, essa aqui eu não quero, essa calça eu não quero. O Ernesto me conhece, viajamos bastante junto. Eu sou de uma praticidade, né, Ernesto? Mala é desse tamanho, assim, tal. 2 dias, uma calça tá bom, 2 cuecas, 2 camisetas, um par de meia tá bom. Um par de meia, 2 dias não fede tanto. Só um par de meia. Tal. Toalha eu não levo, porque o hotel tem. Escova de dente eu compro na farmácia. E tal. O avião dava de vez em quando. Tchau. Por quê? Porque, volto a dizer, dizendo, por que os homens casam logo? 1 ano depois, tem gente que casa, 2 anos. 3, então, ninguém aguenta. Temos que estar dispostos a enfrentar mudanças na nossa vida. Enfrentar as mudanças da vida.
A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é usar as ferramentas de Deus. Eu pedi que vocês grifem, que é esta palavra que Deus, logo após a sua promessa, quando ele diz, não é aqui que eu vou enfatizar, eu só vou dar o fundamento, ele diz para Josué, olha, eu sei que a barra é pesada, não está escrito aqui, mas ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não te deixarei e nem desampararei. Esse é um fato. Você precisa ter segurança do que você vai fazer no momento que você for fazer. Quem é que está por trás disso? Eu estou tomando essa decisão que às vezes implica o patrimônio da família, ou que implica os nossos possíveis últimos 10 anos de vida. Há uma tendência de hoje de antecipar a herança, já passar na frente, para que ninguém seja perguntado, irmão, eu estou nem aí. Eu não estou nem aí. Primeiro que eu não tenho grande coisa para deixar. E morri, que se danem. Um que come o fígado do outro. Porque nós ficamos preocupados até, tem alguns que são tão preocupados, que até depois de morto ainda está preocupado. Deus disse para Moisés, você vai. Para Josué, você vai, porque do jeito que eu cuidei de Moisés, eu vou cuidar de você. E Josué sabia como Deus cuidou de Moisés. Deus só deu uma coisa para Moisés, um pedaço de pau. Toma esse pedaço de pau. E com esse pedaço de pau aqui, você enfia a vara. E aquela vara era tudo que Deus deu para Moisés. Pode ler na sua Bíblia, irmão. Não há nada que Deus tenha dado para Moisés, a não ser um pedaço de pau. Pega, ele pegou. Solta, virou cobra, pega, virou pau, pega, virou cobra, pega, virou pau. Pois é, vai com esse pau. E o que é que eu vou fazer? Você bate o pau. Sua função, Deus me permita o respeito que eu tenho pela pessoa dele, Deus disse, a tua função é meter o pau. Viu? Você meta o pau. Em Faraó você mete o pau, na água você mete o pau, nos inimigos você mete o pau, e debaixo da força do pau, entro eu. E Deus diz a Josué, Josué, você viu o que eu fiz com Moisés? Vi. Você presenciou o que aconteceu com Moisés? Presenciei. Então, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Essa é a segurança que nós precisamos de ter. É a segurança de que eu amei aquele cântico que vocês cantaram hoje. Que Deus é Deus. Independente de acontecer, de não acontecer, Ele não tem satisfação a dar, gente. Curou, é Ele, não curou, é Ele. Deu certo, é Ele, não deu certo, é Ele. Vai para frente, é Ele, não foi para frente, é Ele. É Ele. Graças a Deus, até que, enfim, canta uma música com uma letra que tem coerência. Porque às vezes tem umas letras incoerentes. Extremamente incoerentes. Eu serei contigo. E aí nós viramos a página e nós vamos encontrar, e eu faço isso em 15 minutos, os imperativos, ou as determinações de Deus, mediante frases conjuntas. A primeira delas está no verso de número 6, ele diz, ser forte e corajoso. Duas coisas distintas. Força, a priori, nós achamos que é física. Mas existem forças maior do que as forças físicas. Tem um menino aqui que é um gigante, eu gosto de mexer com ele. Ele é um... Primeira ideia que eu tenho é que ele é um guincho, que trabalha no Porto de Santos. Enfia o dedo, pega um container e põe aqui. Isso é força física. Mas tem um menino aqui que toca na orquestra, que eu chamo ele de bico de aço. Que esse menino, ele mudou-se para Uberaba, se não me engano, ou para Uberlândia. Ele estudava tanto, que ele tinha calo nos lábios. Ele tocava trombone de vara. Ele tinha calo nos lábios. O tamanho dele, perto do guincho, é de um Nelson Ned, guardando as proporções. Ele não é tão pequeno assim. Ele é magrinho, ele é miudinho, mas o beijo daquele rapaz deve arrancar a dentadura. Aquilo tinha uma força na boca. Força é aquela área
do seu corpo, do seu caráter, da sua personalidade, que você adestra para enfrentar situações difíceis. A força que não é física só, academia, malhar, Não, é o caráter, é a determinação, é o respeito, é a honra, é ser forte, mesmo que o seu corpo seja frágil. Eu admiro, eu não sei pronunciar o nome dele, e quem souber também não pronuncia, porque eu não vou conseguir repetir, é esse físico que ainda vive numa cadeira de roda, que ele parece mais um monte de mola e parafusos, assim, mas com um cérebro, com uma força. Para falar de força, eu não vou usar, eu estudei ontem a lei de Newton, como Newton estabelece os princípios da força. A soma disso com aquilo outro, gera a força. É a engrenagem. Isso eu sei de cor, porque o papai trabalhava numa fábrica de cimento enorme, e eu levava a merenda dele à tarde, ou o jantar, quando ele fazia um horário de 11 de manhã, 7 da noite, e era permitido entrar na fábrica. Fábrica de cimento, o forno com mais de 50 metros ou muito mais, ele girava. Todos sabem que siderúrgica, fábrica de cimento, não podem parar, o forno não pode ser apagado, senão dá um prejuízo e quebra a empresa. Então o forno girava 24 horas, e o forno tinha que ser mantido 24 horas. Meu pai era forneiro, quer dizer, cuidava do forno. Ele tinha um canhão que tinha que tirar as borras de cimento que fazia dentro do túnel do cimento. E o meu pai era meu herói, dava tiro de canhão e fazia aquele negócio rodar. Mas um dia meu pai me levou e disse assim: ó, tá vendo? Porque a última engrenagem do forno é aquela do lado de fora, que ela deve ter de 5 a 10 metros de diâmetro. É a última. É aquela que roda e não para, leva 5 minutos para girar. Aí papai levou-me até onde estava, eu sei falar isso hoje, eu não sabia naquela época, a força motriz. Aonde estava aquilo que nós chamamos em automóvel de motor de arranque. Aonde dava o primeiro giro, 20 centímetros. 20 centímetros. Era uma engrenagem de 20 centímetros, que jogava a sua força para uma de 50 centímetros, que jogava a sua força para uma outra de 1 metro, e que jogava a sua força para uma outra de 2 metros, e que jogava a sua força para aquela de mais de 5 metros. Então, a aparência externa é de que toda a força daquele tubo de aço que mantinha o cimento cozido, era a última passagem do cimento em calda, que virava pó, que ficava aquele negócio realmente enorme. Eu não sei da dimensão, pode ser 10 metros de altura, era muito alto. Mas papai dizia: sem essa aqui, aquela lá não roda. E às vezes na nossa vida nós medimos força por tamanho, pelo nome, pela tradição, por não sei o quê, quando na verdade a nossa força motriz, mesmo que nós não sejamos altos, mesmo que nós não sejamos fortes, mesmo que nós não tenhamos PhD, mesmo que nós não tenhamos algumas coisas que alguns têm, a nossa força motriz está aqui na palavra de Deus. Não temas. O Senhor teu Deus é contigo. Aonde colocares a planta do teu pé, eu serei contigo. Se você estudar a vida de Moisés, Moisés não é um homem de guerra. Você vai enfrentar poucas vezes Moisés coordenando batalha. Na verdade, ele não era general, mas Josué era comandante em chefe das forças armadas dos hebreus. É ele que guerreia as grandes guerras da conquista da terra dos fariseus, heteus, jebuseus e aqueles zeus todos. Ele era um estrategista, e Deus dizia para ele: ser forte, ser corajoso. No verso 7 de novo, ser forte, ser corajoso. No verso 9 de novo, ser forte, ser corajoso.
Essas três afirmações é que nos ajuda nas mudanças da vida. Eu sei que muitos de vocês, como eu também estou, em fase de mudanças. O que eu vou fazer agora? Eu estabeleci aqui, cheguei aqui. Só que agora eu estou aqui, já não tenho mais a força que eu tinha. Irmãos, ela vai. Não adianta você dar uma de achando. Eu sou do tempo do Shazam. Quem é do tempo do Shazam? Do Capitão Marvel. Pronto. Ele dizia, Shazam! A capa vinha e ele... tempo do Shazam passou. Eu sou mais... Aí lembra do outro quadro da Globo, né? Shazam e xerife. Eu dou mais para o xerife. Com aquela cara de bobo que o Flávio Magliário tinha. Ele era o xerife. Com aquela cara de tonto que ele tem até hoje, porque ele está vivo. Há uma época na nossa vida que nós perdemos a força do Shazam. Tchau, pau. Deus vem com essas três frases, que são as três âncoras nas mudanças da nossa vida. Verso 6, ser forte e corajoso. De novo, no verso de número 7, ser forte e corajoso. De novo, no verso 9, ser forte e corajoso. Ok, para quê? Só para arrematar. Primeiro, versículo 6, ser forte e corajoso para liderar o povo. Você está substituindo um mito, amigo. Moisés não precisava dar pescoção, ele levantava o braço e tudo acontecia. E quando o braço cansava, alguém vinha por estaca aqui, ó. E a coisa acontecia. Josué não tinha essa mágica do braço. Era aqui, ó. E era aqui, ó. Ele era um general. Ele era um logista de guerra, um logístico. Sei lá, logista é quem vende arma, logístico é quem usa arma. Está tudo certo. Aqui. Segunda expressão, porque eu estou correndo para terminar, é o segundo. Ser forte e corajoso para teres cuidado de seguir as regras. Há um momento na nossa vida que nós não podemos brincar mais. Você acha que qualquer um de nós, com mais de 60 anos aqui, pode comer feijoada às 10 da noite? Dez da noite, amigo, é canja de galinha. Peu, perereu, peu. Hã? 10 da noite eu não como pizza de atum, que eu vou rotar peixe até no outro dia, porque atum é um peixe de cheiro forte. 10 da noite eu vou comer pizza de alface. Tem pizza de alface? Hã? Então faz uma de alface para mim, fresca. Põe só um pouquinho da massinha, a mais fina que você tiver. Tosta também. E põe alface por cima. Guarda as regras. Guarde regra, amigo. Não dá mais. Deixa de tentar gritar, Shazam! A capa não vem mais. O raio do Capitão Marvel, você lembra que era do raio? Não aparece mais, porque a barriga não deixa, ó. É outra época da vida. Ele diz, ser forte e guarde a lei. Guarde regras. Há algumas coisas, por exemplo, nós pastores que temos compromisso domingo de manhã, temos a delicadeza de dizer aos noivos que nos convidam para celebrar o casamento, que vai ter uma recepção. O casamento é sábado às 8, a noiva vai chegar 15 para as 9, o casamento vai terminar 15 para as 11, o jantar vai começar à meia-noite e nós não vamos ficar para o jantar. E nós vamos dizer educadamente, terminando a cerimônia, quem tem juízo. Isso, quem tem juízo. Terminando a cerimônia, nós pedimos licença. Teve um que eu fiz o casamento, foi o casamento mais chique que eu fiz. A noiva chegou de helicóptero, eles são os donos de uma rede de restaurantes aqui, etc. Tal, e chamei de Drácula. Eu peço Drácula.
Parece com Drácula. Gente boa, mas parece com Drácula. Ela chegou com uma carruagem de 12 cavalos brancos. Primeiro chegou de helicóptero. Aí queria que eu ficasse para o jantar. Aí ele disse assim, amigo, pastor, amigo, a irmã dele é membro aqui, graça, cheia de graça, e família muito amiga, muito amiga, muito amiga. Ele disse assim, o senhor janta e eu mando o helicóptero levar o senhor em casa. Falei para ele, eu vomito. Com a minha idade, eu vou jantar meia-noite e me põe naquele trem. Eu já andei, nós andamos juntos, tá, gente? Nós já demos as nossas voltas de helicóptero, que negócio é imprevisível. Quando você pensa que ele vai para lá, ele faz assim para cá, ó. Irmão, eu tenho labirintite. Sai! Ele diz, cuidado, guarde a lei. Leis são regras. Regrinhas que a tua mãe ensinou, obedeça. Regrinhas que você aprendeu em casa, obedeça. Todos os livros que você leu, em conjunto, não vale um bom conselho que a tua mãe te deu na formação do teu caráter. Você leia Descartes, você leia Freud, você leia quem você quiser, aí você lembra do que a mamãe disse. Mamãe me deu um conselho que eu uso para o resto da vida. Eu já era formado, com meus 40 anos. Chegava lá, mãe, lê a gente, né? O que você tem? Nada. Claro que tem. Está ruim, você está com a cara... Não, mãe. Aí eu contava para ela a história de uma encrenca qualquer com alguém. Eu sou fácil de arrumar encrenca, porque eu tenho um temperamento muito explosivo. E eu contava para ela, dizia, meu filho, na vida a gente tem que fazer de conta. Ela dizia, faz de conta que você não sabe. Faz de conta que não foi com você. Faz de conta que você não viu. Você viu? Não, faz de conta que você não viu. Mas me contaram, mas contar não é contar. Contar é uma coisa, ver outra. Faz de conta, irmãos, o que eu tenho feito de conta. Aqui nessa igreja, em 38 anos, dá para escrever um livro de 1000 páginas, sabendo as vezes que eu fiz de conta. Teve história que já foi contada para mim 10 vezes. Eu fazia de conta que estava ouvindo a primeira vez. Eu dizia, não diga. E o que o senhor vai fazer? Não sei. Eu vou fazer de conta que eu não escutei tua história. Faz de conta. Coragem, guarde a lei. E a última coisa. Não te mandei eu ser forte e corajoso. E aqui está a força. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu tenho zapeado, eu só vejo o Instagram, não vejo mais nada, eu só vejo o Instagram. E o Caio entrou na minha rota. Eu gosto do Caio como pessoa, sempre gostei. O que ele faz hoje, mas ele continua, dizia o pastor Edson, o cérebro mais elucidado que eu já vi na igreja evangélica brasileira. Mesmo que hoje ele tenha meio cheio de mágoa, cheio de nhenhenhé, ele já é um velho, eu tenho 10 anos mais do que ele, eu tenho 72, ele tem 62. Jeremias tem 62. Todos nós éramos amigos. Mas essa semana ele falou sobre como enfrentar o medo. E ele disse, não tenha medo do medo. Eu gostei da frase. Não tenha medo do medo. Encare o medo. E essa é a palavra que o Senhor encerra a conversa dele antes de entregar o escudo, a espada e o peitoral. Ele disse, não te mandei eu? Tem certeza que eu mandei? Tenho. Aqui é a palavra-chave. Certeza, tenho. Ele disse, então, ser forte, ser corajoso, não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fantástico. É fantástico. Não é fantástico? O que diz é só isso. Eu não te mandei. Você vai confiar em quê? No curso que você fez na MAN, aonde o André teria estudado, se continuasse, hoje seria general de 5 estrelas, escola lá do MAN, lá em Resende.
Ou você fez lá no Point, não sei o quê, nos Estados Unidos, virou general. Irmão, tudo que você aprende é útil se você tiver determinação para pôr em prática. Porque tem muita cabeça cheia e vidas fracassadas debaixo da cabeça cheia. Eu conheço muita gente inteligente, pobre de marré. Eu, às vezes, com todo respeito à ausência e com todo orgulho de viver com ela, eu digo para minha esposa, se eu tivesse a metade da educação que você tem e das habilidades que você tem, o inferno já tinha esvaziado, não tinha nenhum capeta vivo. Porque ela é advogada, ela é psicóloga, agora ela é doutora pela Universidade de Barcelona, e ela é musicista, ela toca acordeon. Já pensou eu com a sanfona na mão aqui na frente, irmão? Irmão, vamos! Aí eu chamava o Diego para dirigir. E eu rampo. Junto, para cima, para frente. Ou seja, use o que você tem. Seja o que você é, escute só esta voz, não te mandei eu, sim senhor. Em 1965, Deus me chamou, e eu disse sim, Senhor, e nesses anos todos, eu não dei marcha ré. Me mandou para Nova Europa, a favela do Sapo, e eu estou reinaugurando a igreja que eu comecei há 50 anos atrás, porque estava fechada há 15 anos. Estou arrumando ela para reinaugurar, 50 anos depois. Me mandou para o Rio de Janeiro, para a Baixada Fluminense, que na época era a região mais violenta do país, porque tinha o esquadrão de ouro da morte, e jogava todo o cadáver lá. E eu fui. E Deus me mandou para Belo Horizonte. Eu pensei que tinha entrado na terra prometida, porque o mineiro que vai para a capital não quer sair nunca mais. 6 anos depois, Deus disse, volta para Campinas. Último lugar do mundo que eu queria voltar. Eu tinha com Campinas. Porque eu era filho desta igreja. Os professores estavam todos aqui. Eles sabiam do meu passado, que não era ruim, mas não era dos melhores. Irmãos, se Deus me chamou, eu vou dizer como os líderes que fundaram o movimento do avivamento espiritual na década de 60. Deus te chamou? Ninguém detém. Ninguém detém. Deus chamou Josué, Deus determinou a Josué, Deus ensinou a Josué, e Josué foi até o fim, e eu termino com as palavras finais da vida dele, quando o povo já estava na terra prometida, não foi Moisés quem colocou-os para dentro, foi Josué, guerreou dezenas de guerras, ganhou todas, perdeu uma por causa de pecado. Eu vou falar isso hoje à noite, já está combinado com o pessoal da música, nós estamos trabalhando em conjunto. Hoje à noite é o problema do pecado oculto, como ele pode destruir muita coisa, coisa que está escondida, vai ser revelado. Então hoje à noite nós vamos mexer com Acã, o homem do pecado oculto. Agora ele toma posse da terra. Agora a nação está assentada. E é hora de aposentar. Todo mundo tem um tempo para aposentar. Ele reúne o povo diante dele, os seus exércitos, e disse, Deus tem nos conduzido até aqui. Hoje é dia de decisão, todo dia é dia de decisão. Todo dia você vai ter que fazer escolha. Toda manhã, quando você levanta, você tem que escolher o chinelo que você calça. Toda manhã você escolhe se vai tomar banho ou não. Toda manhã você escolhe a roupa que vai ser o posto. Todo dia é dia de decisão. Não tem jeito, é todo dia. É todo dia. Chegou o dia dele ficar diante do povo e diz, meu tempo acabou. Agora é tempo de vocês escolher a quem vocês vão servir. Se vocês quiserem servir aos outros deuses, deuses dos amorreus, dos filisteus, dos jebuseus, escolham. E aí tem a força da determinação. Ele disse, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Não estamos mais em terra estranha. A terra é nossa. Conquistaram tudo. Agora é nós, como diz na gíria aí. Agora é nós. Mas eu estou velho. Eu não aguento mais comandar vocês.
Agora vocês escolhem quem vocês querem escolher. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, senhores, tempo de escolha, tempo de determinação, tempo de fazer decisões que mudam o resto da nossa vida. Amamos Portugal, amamos Portugal. E está mais fácil viver em Portugal hoje que no Brasil, as notícias estão dando essa. Eu e minha esposa, aposentando com as coisinhas que nós temos, dá para viver em Portugal. Só que se eu mudar para Portugal, eu vou descobrir Portugal para vingar por eles terem descoberto o Brasil. Eu vou lá fazer uma vingança com eles. Mas há tanta coisa na minha cabeça, sonhando para daqui 1 ano ou 2. Onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Onde que eu vou estar? Sabe uma coisa? Eu só sei que eu tenho um dia para viver. Este dia é hoje. Eu vou dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o resto sai da frente, porque atrás. Bem, gente, vamos ficar em pé. Aleluia.